Devocionados na Geral, estamos falando sobre Ruth, uma grande mulher da Bíblia, dando continuidade à nossa série de grandes mulheres da Bíblia. E Ruth é interessante porque, aí nós falamos aqui bem no início, que a gente foi para o Ministério Feminino e virou um debate aqui, vai embora esse debate se a gente deixar. Mas ela se tornou viúva e a sua sogra também, perdeu o marido e se tornou viúva. Na cultura, talvez, que ela vivesse, ainda era uma mulher jovem, ela poderia refazer sua vida e não ter muito peso. Só que ela escolheu ser fiel e leal à sua sogra. Ele falou, onde você for, eu irei. O teu Deus é o meu Deus e eu vou te acompanhar. Isso é uma das coisas mais... Ela talvez seja um dos maiores exemplos de lealdade e fidelidade que a gente vê na Bíblia. E eu posso trazer isso para o dia de hoje, de dificuldades que igrejas passam, no ministério, às vezes de um pastor e um co-pastor, de mesmo num momento de crise, onde um pastor dá carta branca para o outro, querido, vai lá e continue sua vida, Deus tem um chamado muito grande para a sua vida. Ele falou, não, pastor, se Deus me trouxe até você, se me colocou debaixo de você como cobertura espiritual, eu estarei contigo. Eu acho muito bonito isso, porque não é fácil hoje você ver alguém em crise e um pastor da carta branca e ele continuar submisso a esse pastor, não. O que é legal na vida dessa mulher é trazer o que o pastor falou da igreja, o poder de exemplo, e ela vê na fé da sogra, né, a vontade dela mudar. Ela se transforma, ela larga tudo que ela cria, né, e passa a crer naquele Deus, né, a questão do papel da igreja, assim, de transformar, de mudar. Ela vem trazendo isso. E quando ela muda, ela muda. Ela fala, eu fui mudada. Tanto fui, que agora é o que eu estou exercendo. E ela vem trazer. E eu vejo isso, assim, importante no Ministério da Mulher, que a mulher também, ela olha, peraí, eu não sou aquela figura que diz frágil. Eu não sou aquela figura que se diz fraquinha, que até mesmo em umas outras culturas que nem pensa. Peraí, não, pô. Eu vou mudar esse negócio aqui. E eu volto a enaltecer. A mulher vem com uma força, né? Ela vem com uma pressão, ela vem com... Aí diz que a mulher vai dominar o mundo. Devagar, calma aí. E falar da empatia, fantástico isso. Que hoje, no mundo globalizado, no mundo da correria, que ninguém olha mais nos olhos de ninguém quase cumprimenta ninguém, a própria tecnologia, onde eu vi ontem, a semana passada, aliás, minha filha num quarto, conversando com a minha outra filha no outro quarto. Eu falei, mas peraí, conversando pelo telefone, eu falei, não, vamos pra sala, conversar na sala. Que negócio é esse? Né? Não, mas isso é verdade. São novos tempos. O afastamento do ser humano tá terrível. Às vezes eles estão um do lado do outro na sala, mas estão conversando pelo celular. Ela tem essa argamassa própria, que ela faz com que, né, ela se torna ali, como a pastora falou, ali como uma psicóloga, para ouvir. E a pessoa quer ouvir, ela quer alguém que... Tanto que vê a nossa necessidade de falar, vê que a gente quer falar, fala até junto. O ser humano quer isso. O corre-corre, a própria... o que está nos tirando isso, a sociedade. Aí lá atrás já tinha um pouquinho. E Ruth me vem com aquela sensibilidade feminina. Fala assim, eu vou governar assim, ó, com esse jeitinho aqui. É assim que vai ser. E a mulher hoje tem trazido um destaque devido a isso. André. E até para adiantar, para a gente falar um pouco, para as pessoas às vezes que não conhecem a história de Ruth, mas ela faz isso e ela segue a sua sogra, até chegar num campo de cevada, isso, onde elas procuram um trabalho. E o dono de tudo, Boaz, olha para ela está caladinha, ele não vem aqui trabalhar. E ela acaba casando com Boaz e ela honra Noemi depois. Isso. Pega da terra, olha, a terra que era do teu marido dele melhor, agora é seu de novo. A maneira que ela colhia. Que eu acho bonito. Ela era submissa, Ruth. Ela era leal a Noemi, mas quando ela se colocou numa posição até melhor, estruturalmente, financeiramente, ela honrou aquela mulher. E uma questão que eu quero falar, e exatamente uma declaração de Boaz acerca dela, e não só de Boaz, do povo. Ruth 3, versículo 11, ele declara o seguinte, agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Ou seja, ela conseguiu alcançar plenamente o coração de Boaz, como mulher. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. Esse princípio... Eu acho que é um princípio que a mulher não pode perder. O princípio da mulher virtuosa. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente fala da expansão do ministério feminino, da expansão da mulher na sociedade, a própria sociedade ela quer tirar a característica do ser mulher. Ela quer desenvolver na mulher uma característica de desbravadora, mas até transferindo um conceito de uma mulher que exemplos da nossa presidenta... uma posição quase de um homem, esquecendo a sua característica de mulher, como você mesmo falou, que ela olhou para a sogra e falou, vou restituir para você aquilo que era teu, porque ela conseguia se colocar no lugar. Então,
essa virtualidade da mulher é uma coisa que a nossa sociedade ela tem danificado porque ela tem outros interesses em danificar a estrutura do que é a família, a estrutura. Por quê? Não é causar unidade entre homem e mulher, é causar uma rivalidade, uma independência. E aí a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque quando a gente fala em expansão da mulher na sociedade, a gente tem que entender que a mulher, ela é mulher. Ela não deixou de ser mulher. Mulher, esposa, dona de casa, mãe. Isso aí. Entendeu? Mas ela tem um papel importante porque nós entendemos hoje, como homens, né, homens transformados, que ela precisa exercer o seu papel de Que tem toda a capacidade. E que o papel dela é tão mais importante do que apenas ser uma disjuntora, porque quando ela é uma mulher virtuosa, inclusive, eu gosto muito A Bíblia diz que ela é louvada. De um ditado que diz Capítulo isso aí. 31 de Provérbios, Que ela é louvada. por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. O que potencializa o homem é ter uma grande mulher ao seu lado. Então, se a gente hoje olha para a estrutura do ministério, e se cada um de nós temos grandes mulheres, e no seu caso um grande marido que te ajuda nessa estrutura, e que é pastor nós vamos também, trazer marido, né? isso aí, nós vamos trazer a estrutura completa do modelo de família bíblico, não um modelo de família cultural, moderna que estão colocando, mas o modelo de família bíblico que vai estabelecer o princípio vai ter da harmonia, igreja né? para o nosso vai ter tempo. harmonia. Plena. Porque o que causa hoje esse transtorno, dentro dessa realidade que você falou, a palavra independente eu já não gosto muito, porque a palavra independente vem da raiz rebeldia. Se você analisar lá no vocabulário, independente significa rebelde. Então, quando você vê muitas mulheres se tornando independentes, elas se esquecem do seu ofício primordial, que é ser esposa, que é ser mãe, que é ser... Então, todo eu sou a favor essa esfera aí, né, de ser gerado a autonomia, é claro, do ministério feminino, de forma efetiva, a inserção da mulher de forma autônoma também dentro da sociedade, mas ela não pode esquecer que ela tem uma visão de igualdade com cada um com as suas características. E essa foi a marca final da vida de Ruth. Perfeito. E o reconhecimento de Boaz, e de Ruth e de e Noemi. não só de Boaz, dos cidadãos da região onde eles Você vai ser estavam. pastora, mas tem que botar um terno, tá? Chamar de pastor, mas tem que botar um terno gravado. É a mesma coisa que faz, o pastor está falando mais ou menos isso. A visão do homem ela é tão, às vezes, tão radical. Tudo bem, já sei como pastora, mas bota um terno e uma gravata. Não, mas sabe, uma das coisas que... Disso que o pastor Everson falou, que para mim é muito latente, talvez se eu pudesse exemplificar para você, de como isso acontece nos tempos de hoje, na nossa contemporaneidade, quando eu vejo muito, por exemplo, isso, e eu tenho pena até. Vou pegar um exemplo, não tem nada a ver com pastor, mas daquela coisa da mulher querer buscar altos lugares e porque ela quer isso, ela perde um pouco da essência do que é ser mulher, o que é querer ser mulher. Por exemplo, eu vejo muitas atrizes, principalmente Hollywood, que você chega, a mulher já está chegando aos 50, 60 anos e nunca tem filho. Por quê? Porque eu estou vendo a minha carreira de atriz, Isso tem acontecido a minha nas vida, igrejas. eu estou com foco nela. E quando você entende que Deus fez a mulher também para ter filhos, para cuidar, para gerar. E não para ficar trabalhando para a carreira dela. Daqui a pouco ela não vai poder ter filho. André, não, então, assim, eu tenho, isso me traz medo. Quando, até dentro de igrejas, pastores ou fora mesmo, quando a mulher quer ser aquela que é a sustentadora, aquela que provê. Né? Eu não tenho tempo. Não tenho tempo agora para prover. Os valores. E deixa de entender que não causa medo isso. Eu preciso parar um pouquinho, preciso ter filho, ter alguém que provenha para mim. Com certeza. Isso para mim é natureza. É o natural. Quando a gente atropela isso, a gente entra aí quebra o princípio de Deus. Quebra o princípio de Deus. Hoje a gente tem entrado, a sociedade ela tem caminhado para esse nível. E eu acho que o grande desafio da igreja hoje nesse tempo, na compreensão da palavra e na compreensão do que é a mulher dentro da própria igreja, dentro do ministério, dentro da sociedade, a gente tem que atualizar pontos que a gente viveu, né, de uma cultura judaica, é claro. A gente tem que trazer isso para a realidade do que a nossa cultura permite, mas não diluir o princípio da palavra, a Bíblia em si, o pensamento bíblico sobre as mulheres. Porque o grande fator a igreja hoje compreende o pensamento bíblico, o pensamento de Deus, não o pensamento cultural.
dos tempos bíblicos, mas o pensamento de Deus sobre a mulher. O pensamento de Deus sobre a mulher é muito mais extensivo do que apenas a inserção da mulher no ministério. Absolutamente igual. A inserção da mulher na sociedade. Porque, olha só, Igual, dentro, pastor Everton, se a mulher, olha só, é isso que eu fico assim analisando. Se a mulher, ela é uma ótima mãe, uma ótima esposa, porque eu vejo que tem que partir do princípio da percepção. Aquele que vai estar separando uma mulher para uma posição de liderança, ele tem que conhecer ela. Ele tem que observar. Ele tem que saber como ela é em casa. Ele tem que saber ela no seu dia a dia. Porque realmente entrou numa moda dessa aí, colocação que o André falou, que a mulher, ela tá querendo deixa os ser afazeres tudo. de mulher do lado para ser Isso provedor. aí, ela quer ser provedora, mas é verdade. A gente tem conversado, eu e o pastor Alexandre, meu marido, temos conversado e elas têm falado, eu não quero ter filho. Não quer, ele está empurrando com a barriga. E os maridos estão infelizes. Eu conheço maridos que estão infelizes. Porque elas querem prover, elas querem... Então, esses são os extremos aí, ó, que também precisa ser quebrado e entendermos a visão de Deus para a mulher, em vez de entender a visão de Deus para a mulher dentro do corpo de Cristo, entender a visão de Deus da mulher na sociedade, porque é mais partindo do princípio de casa até tal posição, mas até que ponto essa posição vai me tornar bênção, até que ponto... Porque eu conheço mulheres que eram uma bênção, mas foram fazer a universidade, viraram a cabeça. Nem toda mulher tem estrutura. Que isso, pastor? É verdade. Se nós analisarmos o caráter de algumas, se nós analisarmos o potencial interior de cada uma, muitas delas não têm estrutura interior para suportar determinadas situações na sociedade hoje. Então, cada caso é um caso. A gente só tem 2 minutos. O meu medo, de fato, quanto a essa questão de ascensão à mulher, quando a posição que ela chega, ela entende que existe uma rivalidade entre ela e o homem. E perde esse princípio. Por exemplo, só para terminar, um outro exemplo. Eu vejo muito isso em política. Quando se apresenta um candidato, um homem, sempre ele coloca a mulher e os filhos, porque isso agrega. É um homem de família e tem atenção. E olha a mulher dele falando bem. Quando você apresenta uma mulher, eu não vejo nenhum marido. Não vejo nenhum homem. Porque mulher, quando o homem é líder, é sinal de agregação